curso do Saber Direito desta semana trata de lesões corporais, os aspectos gerais, as lesões graves, qualificadora, minorante e substituição penal, além de lesões culposas, violência doméstica e funcional. As aulas são com a professora Daniela Tognoli. Olá, queridos telespectadores e agora os meus alunos do Saber Direito. Estamos de volta com mais uma aula nessa sequência da semana que estamos falando sobre as lesões corporais. Essa nossa terceira aula, ela vai tratar sobre aquele ponto que ficamos pendentes na última aula, porque na aula 2 nós falamos sobre as lesões graves e começamos as gravíssimas, fizemos ali uma distinção, né, fizemos também uma análise de cada uma das hipóteses trazidas pelo parágrafo 1º e agora nós vamos finalizar o parágrafo 2º e vamos estudar os parágrafos 3º, 4º e 5º nesta aula, certo? Então, vamos voltar ali no nosso parágrafo 2º do artigo 129 para darmos continuidade na leitura que fazíamos, certo? Bom, no parágrafo 2º, nós chegamos a falar sobre a incapacidade permanente para o trabalho, certo? E finalizamos ali a nossa aula. E aqui, então, nós vamos continuar, vou retomar aqui alguns aspectos para a gente continuar, né, a partir da enfermidade incurável, né? Então, o que a gente constatou, principalmente fazendo aquele paralelo que eu falei para vocês, que é essa incapacidade permanente para o trabalho, colocada em paralelo com o inciso 1 do parágrafo 1º, me dava a possibilidade de analisar que lá era uma função ali habitual, eram os meus hábitos cotidianos, indiferentemente de ter algum aspecto, né, de natureza de trabalho, enfim, de renda, não importa, podendo ser também, mas aqui o legislador foi muito específico no parágrafo 2º, dizendo que a hipótese é de trabalho. Um trabalho que seja considerado um trabalho lícito. Mas, falava eu, para você recordar, da questão da prostituição, que apesar de não ter, né, uma natureza de moralidade, não tem natureza de ilegalidade. Então, é permitido, embora o conceito moral da sociedade rejeite essa prática, né? Então, no próximo tópico, que é o inciso 2 do parágrafo 2º, que nós temos a enfermidade incurável, eu vou colocá-la em paralelo com o quê? Lá no parágrafo 1º, né? Com o inciso 2 do parágrafo 1º, que é o perigo de vida. Então, veja que esse perigo de vida, ele tem que ser um crime, comentando aí primeiro o parágrafo 1º, para passarmos então para essa enfermidade incurável, ele tem que ser o perigo de vida um crime pré-doloso, gente. Por quê? Porque se eu não tiver o dolo de causar a lesão, mas o resultado é a hipótese então do inciso nos trazendo um perigo de vida, ou seja, gente, ai meu Deus, eu bati na pessoa, causei nela uma lesão, agora ela está correndo risco de vida. O que é essa expressão minha aqui traduz pra gente? A culpa. Não, eu bati mesmo, gente. Bati. Soquei a fuça dela. Mas eu também não queria que ela corresse risco de vida. Não era isso que eu estava pretendendo. O que isso diz para nós? O dolo no antecedente, bati mesmo, soquei a fuça dela. Mas a culpa no consequente, no resultado. Ah, Jesus. Ah, está correndo risco de vida. Por quê? Porque se essa pessoa, o agressor, falar assim, soquei a fuça mesmo, bem feito, agora tá lá, correndo risco de vida, tomara que morra. Aí eu não estou mais falando de um crime pré-doloso e, portanto, essa hipótese não vai se encaixar no que trouxe aqui pra gente o parágrafo 1º, no seu inciso 2. Aí nós já estamos falando de tentativa de homicídio. Se essa pessoa permanecer viva, é tentativa de homicídio. Então, é importante observar isso, né? Principalmente quando analisamos a ação. Porque não podemos esquecer, gente, que dolo ou culpa são elementos subjetivos e tudo que a pessoa pensa está lá dentro da cabeça dela e a gente não tem como fazer leitura. Quer dizer, nós mulheres até temos, já notou como é que gente, vocês já notaram como é que a mulher sabe tudo que as pessoas estão pensando? É impressionante, né? Então, talvez nós devêssemos ser o detector, né, do elemento subjetivo dos crimes. O que pretendia era dolo, era culpa. Porque nós sabemos tudo, né? Já foi na festa com a esposa, com a namorada,
Para você só analisou se o buffet estava bom, se a bebida estava boa. A mulher sabe tudo. Você viu que fulano não gosta de cicrano, né? Você viu, né? Então, gente, eu estou falando isso, é para comentar uma questão para vocês, o seguinte. Dolo e culpa, intenção, a gente não coloca ali no papel, não tem como. Tem como abrir a cabeça das pessoas? Não tem uma televisãozinha aqui que fala assim, intenção, dolo, culpa, vontade, não tem. Então, acaba que a gente extrai isso, gente, de um conjunto de circunstâncias. O processo penal vai fazer igualzinho as mulheres fazem quando elas ficam lá julgando as pessoas. Eu faço isso, não sei vocês, você é mais boazinha que eu. Que é o quê? Ah, mas eu vi que tinha antipatia. Você viu a inveja? Aí o cara fala, como? Aí a mulher fala assim, aquela hora que eu falei isso, fulano fez assim. Isso, gente, é o que acontece no direito penal. A gente vê o caso e fica procurando os indícios das situações que nos evidenciam se aquele sujeito queria aquele resultado, se ele não queria aquele resultado. Como que é isso? Isso resulta, como a gente não pode, né, deduzir com base no nada, isso resulta de um conjunto de circunstâncias, das provas que vão surgir. Tanto é que, ainda que o sujeito tivesse dolo, se nós não conseguirmos provar, só conseguirmos provar a ação, o resultado, nós não poderemos condenar essa pessoa dolosamente, né? Então, essa prova, ela é um conjunto de circunstâncias, certo? De forma que uma pessoa que age de uma determinada forma está nos trazendo a hipótese de que ela agiu querendo ou não o resultado, conforme a circunstância. Né? Então, isso no direito penal não é assim. Né? Não adianta eu olhar a lesão, olho a lesão e falar, é o crime. Não, eu tenho uma série de circunstâncias ainda para serem consideradas. Então, fazendo o paralelo do perigo de vida com o inciso 2 do parágrafo 2º, que é a enfermidade incurável. Agora, veja, né? Dificilmente você vai ter uma pessoa que fale, não que não possa existir, mas na reflexão que é feita sobre o que o legislador falou para a gente através da norma, percebe-se que leva-se em consideração que se você praticou uma lesão contra alguém, né, e essa pessoa, então, chegou a correr essa hipótese da enfermidade incurável, ou seja, com risco ou sem risco para a sua vida, a enfermidade é incurável, dificilmente, presta atenção, tá? Dificilmente você vai imaginar que uma pessoa falou assim, não, eu quero causar no outro uma enfermidade incurável. Mas tem sim, tem essa possibilidade, tá? Mas é que quando eu percebo o seguinte, quando a gente fala em lesão, a mente da gente, e isso não é só da gente, né? Isso pode ser do leigo, mas pode ser do operador do direito, ela vai buscar ali a identidade daquele fato com outras hipóteses já conhecidas. E normalmente nós não vemos, por exemplo, no direito penal, na prática acontecer, o crime de lesão corporal, apesar de eu já ter dito para vocês que é lesão corporal, quando a gente está falando da questão da saúde mental e a saúde psíquica. Então, primeira aula nossa, eu falei, essa saúde aí, gente, diz respeito a questões fisiológicas, mas a questões mentais e até psíquicas. E normalmente, quando a gente vê alguém com abalo psíquico, a gente fala tudo, menos que é crime. É da cultura da gente. Quando a gente fala em lesão corporal, a gente está pensando no corpo, tá? E é importante lembrar aqui que, no caso aqui da enfermidade incurável, não podemos desprezar, a gente sempre foca no estado orgânico da saúde do corpo, enquanto físico, enquanto matéria, mas que tem a questão da saúde psíquica também. Porque, às vezes, o abalo, embora você não veja isso comumente acontecendo, ele é psíquico. Nós temos várias síndromes, vários traumas que se desenvolvem, né? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que ficam traumatizadas com acidentes. Que nível que é esse trauma? Não sei. Eu não sou médico legista, eu não sou médico psiquiatra. Para saber, eles é que terão que me dizer. Se caracterizar a enfermidade, por exemplo, psiquiátrica, e ela for incurável, eu tenho também essa hipótese. Mas fato é, então, que preciso do médico,
O médico legista vai fazer toda uma análise, né, tudo que gerou da parte médica no organismo daquele indivíduo, para então constatar e responder os quesitos para caracterizar ou não essa hipótese, mas ele está falando de uma enfermidade incurável. Só que a medicina está em permanente evolução e pode ser que a cura apareça, não importa se ela vai aparecer depois. No momento da lesão, ela era incurável. E mais, pode ser que a cura seja algo que eu não, para o qual não estou disposta a me submeter. Então, veja, perceba que se o meu risco de vida é altíssimo ao me submeter a um determinado tratamento, procedimento, e eu não quero, a lesão de natureza gravíssima continua caracterizada. Diferente da hipótese em que o tratamento existe, ele é um tratamento tranquilo, mas a pessoa fala, não vou tratar não, quero não, porque ela não quer. Como existe essa hipótese, porque afinal de contas, enquanto o processo está acontecendo, a situação médica está evoluindo, quando podemos constatar que apesar de existir oportunidade para aquela vítima de ter se curado, e isso não exigia dela muito sacrifício, muitos riscos, e ela não faz, descaracteriza, desqualifica o crime de lesão corporal. É o entendimento, não está na lei, é o entendimento. Entendimentos, gente, são construções. Do mesmo jeito que se constrói, pode se reconstruir, pode se ampliar, né? Pode-se simplesmente fazer desabar. É por isso que nós temos que estudar e refletir o direito penal. Temos que evoluir a nossa visão sobre as situações na mesma medida em que a sociedade evolui, na mesma medida em que o direito evolui, e por isso nós temos que permanentemente questionar entendimentos. Não estou me posicionando, não é questão de ser contra ou a favor, né? É questão de que falamos assim, majoritariamente, o que isso quer dizer? Para o momento é assim que vem entendendo, para o momento é assim que julga. Mas o que você tem que perceber é o seu caso, né? O que ainda dá para a gente explorar no direito. Depois nós teremos aqui o inciso 3, com a perda ou inutilização do membro, sentido ou função, que eu dei uma breve antecipada quando a gente fez um quiz na última aula, mas que aqui merece a atenção, não só para a diferença da terminologia usada, obviamente, entre debilidade, né, e a questão da perda ou inutilização. Você veja que o legislador, ele usa perda ou inutilização, porque ele está falando, né, de membro, sentido e função. Então, cada um aí, né, vai se enquadrar, ou não. Mas uma das duas hipóteses vai servir para um desses três elementos, tá? De forma que, voltando à consideração de quando eu possuo dois, como por exemplo os membros, como alguns órgãos, por exemplo os rins, os pulmões, os olhos, tem dois de cada um deles. Aqui a análise, ela é muito detalhada, porque veja bem, se alguém perfura um olho meu, nós temos a hipótese aqui de analisar se eu tenho uma debilidade ou se eu tenho uma perda ou inutilização. Do que, a princípio? Da função. Porque os olhos me dão, aqui no, desculpa, do sentido, que os olhos vão me dar o quê? A visão. Ok? Então, esse sentido meu, a perícia vai verificar. Quando eu perco uma vista, eu fico sem ver? Isso prejudica a minha visão? Médico que vai analisar. Possivelmente não. Se eu tenho dois olhos sadios, né? Se eu perco um, eu continuo vendo. Nós podemos medir o quanto a perda deste um olho, né, vai danificar, né, vai eventualmente debilitar. Me parece que não, né? Me parece que você fica ali, tem algum pequeno prejuízo, mas é vida que segue, tá? Agora, quando eu danifico, né, quando eu perfuro um olho e eu já era cega do outro,
esse um olho foi o suficiente para me tornar absolutamente cega. Aí eu tenho a caracterização dessa hipótese trazida pelo parágrafo 2º, que é a perda ou inutilização. E da mesma forma os membros. Eu posso perder o braço. E vamos dizer, categoricamente, perder o braço, apesar de que eu tenho outro. Mas eu atingi, gente, a questão é preencher o requisito da lei. Entenderam a diferença? Da mesma forma os órgãos, né, nas suas funções. Se eu perco em razão de uma lesão um rim e o outro está funcionando, eu não tenho a caracterização dessa hipótese de lesão gravíssima. Mas se eu perco um rim e já tinha um, né, que estava comprometido, aí eu tenho, então, a hipótese trazida, certo? Então, é preciso a gente fazer essa distinção e isso, então, será feito a partir aqui, né, da análise do médico legista. Na próxima hipótese, que ainda mantém a gente dialogando aqui com o inciso 3, o inciso 4 do parágrafo 2º vai falar em deformidade permanente. Então, é o seguinte, eu tenho que meu corpo íntegro, tá? Eu não estou perguntando, e eu aqui estou falando de direito penal, nós não estamos perguntando se quando você vê, você diz assim, mas já era deformado, né? Não é o juízo de valor do que você entende, né, do seu julgamento sobre a questão estética. E aqui eu começo a remeter vocês a uma discussão, porque grande parte da doutrina afirma que a questão é estética. A deformidade, o legislador não falou isso, ele falou deformidade permanente. Veja, a deformidade que será medida por médico legista, ela pode até ter o efeito estético, mas eu entendo, assim como o Nutt, eu e Nutt, às vezes, a gente concorda em muita coisa, vocês estão entendendo? Quando a gente discorda do restante. Então, o que eu percebo? Né? Que há uma tendência dos julgamentos serem no sentido, e aí os doutrinadores, então, nos mostram isso como majoritário, de que isso tem que ser uma análise estética. Mas, gente, não é o que o legislador falou. De forma que, se fosse estético, só levaríamos em consideração o que está no campo do visível. Porque tem aquelas partes do corpo que nós não vamos fazer exposição dela para a sociedade. Porque quando eu falo de estético, eu estou falando do outro, do terceiro. Tem o estético que me atinge, quando eu olho e falo assim, não gostei. Mas o estético, quando estamos analisando consequências jurídicas, seja do dano penal, seja do dano civil, nós estamos colocando sob a perspectiva do outro. E esse conceito, a estética, ele está relacionado à beleza e há um parâmetro de senso comum, do que seja belo e do que não seja. Então, quer dizer que se nós perguntarmos assim, está deformado? Tá feio? Não, está até bonitinho. Então, eu não tenho crime? Não é essa a perspectiva do Código Penal, né? Ele está medindo a consequência de uma lesão que foi provocada numa vítima. Se a consequência foi uma deformidade permanente, e aí nós podemos perguntar, é possível minimizar, reverter, considerando que, seja, mesmo que a gente queira considerar a questão estética, é possível? Então, vamos trabalhar da mesma forma que vimos trabalhando na questão da cura, né, da doença incurável, possibilidade de cura, que é a questão. Se eu tinha um tratamento para aquilo, se eu tinha, por exemplo, uma prótese, porque quando arrancam o meu braço, eu posso dizer que eu estou deformada. Se eu tenho uma prótese, a prótese não desqualifica a lesão corporal gravíssima, não. Então, a princípio, temos isso. Qual era o estado quando isso foi constatado em razão do crime? Ficou com deformidade permanente. Ainda que surja uma possibilidade de minimizarmos esse efeito, tá? A princípio consideramos essa constatação. Já na hipótese do inciso 5, nós temos o aborto, que nós vamos fazer o paralelo, porque veja que a deformidade permanente, ela não encontrou ali um paralelo exato, tá? Então, para a questão de memorização,
você veja que não é tão difícil, que é uma hipótese só que não encontra o paralelo, mas nós vamos ter o aborto ali com a aceleração do parto. Lembrando, gente, que no caso da aceleração do parto também, né, nós temos que considerar que esse crime só pode ser pré-doloso, porque se não for, ele vai ser o crime de aborto, porque eu tenho a previsão do aborto. Então, quem deseja causar lesão para provocar aborto, ou seja, dolo, essa pessoa responde pelo crime de aborto. Quando eu tenho lesões provocadas que, como consequências não desejadas, levam, né, no caso lá, a aceleração daquele parto, então, nós estamos falando de outra situação. O aborto aqui, ele tem que ser uma consequência da lesão, mas não desejada. Por isso que aqui nós temos o pré-ter dolo. Na aceleração de parto, como eu disse, se é parto é porque nasceu vivo. A gente não pode, não estamos aqui imaginando a hipótese de, ainda assim, isso, o agressor ter desejado que esse parto fosse acelerado, porque isso não importa, porque o nascer com vida para nós não é crime, né? Então, o abortamento aqui, ele vai levar em consideração o quê? O período de gestação e a condição ou não de nascimento desse bebê, né, que iria nascer, tá? Embora a gente tenha tido uma declaração do STF, né, sobre a questão, tivemos um caso em que o STF julgou que o aborto praticado com aquelas circunstâncias ali do caso em questão, no caso, salvo engano, foram médicos, né, que fizeram um aborto com a vontade da gestante, que eles não responderiam pelo crime porque isso foi feito até 3 meses de gestação. Nós ainda não podemos nos aventurar em afirmar que não existe aborto se for a partir de 3 meses. Até porque lá a hipótese era da gestante querer. E nós estamos tratando aqui da hipótese dela não querer. Ela não tinha nada a ver com o aborto. Simplesmente fizeram uma lesão corporal nela que foi tal que ela abortou. Quer dizer que o feto nasceu sem vida. E se o feto nasce com vida, não é aborto. O resultado não é o aborto, né? Então, nós verificamos aqui essas hipóteses do crime de lesão corporal gravíssima e vamos passar para lesão corporal seguida de morte, que é a hipótese do parágrafo 3º, que é muito simples de ser entendida. É assim. Se resulta morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. É uma qualificadora. É uma qualificadora como é o parágrafo 2º e como é o parágrafo 1º. E eu afirmo que é uma qualificadora porque você já aprendeu, você que é estudante de direito, operador do direito, não tem dúvida sobre isso, que as qualificadoras são aquelas previsões após a tipificação, ou seja, o caput do crime, que vão trazer novas penas base. Então, enquanto eu tinha 3 meses a 1 ano no caput, que vai caracterizar a lesão leve, o parágrafo 1º, o 2º e o 3º têm outras penas, e mais graves, então qualificam. Porque se fossem mais brandas, privilegiariam. Então, temos mais uma qualificadora. E eu vou chamar o quiz 1, porque com ele a gente já arremata aqui o assunto do parágrafo 3º. Vamos lá. A lesão corporal pré-ter dolosa é aquela que possui dolo no antecedente, culpa no consequente, possui dolo eventual quanto ao resultado morte, possui dolo direto quanto ao resultado morte, possui culpa no antecedente e dolo no consequente. Eu nem expliquei porque me parece que fica tão claro, ainda mais se você faz a leitura da questão proposta. Logo após a leitura dessa qualificadora, que é o parágrafo 3º, porque ele nos diz claramente, né, se ocorrer a morte, né, após a ação do indivíduo, em que ele queria essa conduta de lesionar, mas não queria o resultado morte, ou seja,
ele não quis e não assumiu o risco de produzir o resultado morte. Ele queria e até assumiria o risco de produzir o resultado lesão corporal. Este é um crime pré-ter-doloso. E por isso, porque o resultado é morte, ele vai, então, tornar esse parágrafo 3º uma qualificadora. Entendam bem, se você se remeter aí agora, né, abra o seu código aí no artigo 18, na parte geral, você vai ver que ele menciona, disse o crime doloso. Doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, né? Então, o parágrafo 3º está dizendo para nós que ele não quis e não assumiu o risco de qual resultado? Do resultado morte, porque nós estamos no crime de lesão corporal e esperávamos que todos os resultados fossem de lesão corporal. Então, alguma coisa fugiu ao controle, né, deste indivíduo, desse agente, desse agressor. Fugiu o controle dele porque possivelmente ele tenha se excedido, possivelmente tenha acontecido alguma coisa que ele não esperava e que vai causar a morte da vítima. E o que a questão traz para a gente é a opção de possuir dolo no antecedente, culpa no consequente, dolo eventual quanto ao resultado morte, possui dolo direto quanto ao resultado morte ou possui a culpa no antecedente e o dolo no consequente. Que ideia que é essa de antecedente e consequente? A ação antecedente ao resultado e a sua consequência. A ação antecedente ao resultado morte é a lesão corporal. Ela é dolosa, mas o resultado morte, ele não era desejado. Então, ele é culposo. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Eu ajo com dolo e a consequência é um resultado culposo. Portanto, vamos ver a resposta e confirmar, porque eu tenho certeza que você já acertou, possui dolo no antecedente e culpa no consequente. Muito bem. Vamos, então, continuar nessa análise, lembrando mais uma vez que esse parágrafo 3º também é uma qualificadora, assim como o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E você vê que essa pena ela vai se graduando para pior. Óbvio, o legislador entendeu que cada uma das hipóteses que preenche cada um desses parágrafos é pior que a do anterior. Então, eu tenho uma pena de 1 a 5 anos no parágrafo 1º, uma pena de 2 a 8 anos no 2º, e agora no parágrafo 3º, essa pena de reclusão de 4 a 12 anos. Claro, essa pena que chega a 12 anos, chega o patamar de pena do homicídio é justamente porque o resultado é morte. E é importante lembrar, abra aí, né, se você tiver com seu Vadmecum, ou se você tiver com a internet aí no seu notebook, abra a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072, que você verá que essa lei previu, através de uma alteração relativamente recente, que essas hipóteses todas trazidas aí para as qualificadoras da lesão corporal, todas elas passaram a ser consideradas crime hediondo. Então, ela vai dizer assim, ó, lá no artigo 1A, que foi acrescido, só de CA a gente já sabe que foi acrescido, né? Então, que vai caracterizar e vai constituir o crime hediondo, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte, 129, parágrafo 3º. Então, temos que levar em consideração que, na medida em que as qualificadoras vão se agravando, vão tornando a situação cada vez pior dos resultados, o legislador passa a considerar, então, esse crime hediondo, né? Então, continuando aí, a próxima hipótese da gente, né, é a diminuição de pena. Diminuição de pena prevista aqui no artigo 4º, que diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Se o juiz pode diminuir a pena, então eu não estou mais falando nem de qualificadora, nem de privilegiadora, porque mais cedo um pouquinho eu te chamei a atenção que as qualificadoras são aquelas hipóteses trazidas após o caput que vão trazer uma nova régua para a pena base, de tanto a tanto, acima do que estava previsto inicialmente pelo legislador.
E a privilegiadora, então, é o contrário. Se eu diminuo a pena base, o parâmetro de pena base, então eu tenho uma privilegiadora. Aqui, eu não mudo a pena base. A pena base vai ser pela lesão que se classificar. Mas a hipótese aqui de diminuição de pena me traz uma minorante. Então, é importante a gente distinguir visualmente. Por que visualmente, gente? Porque às vezes o código traz isso escrito errado para a gente, né? Então, visualmente, quando você bate o olho no texto, você diz, se eu tenho um novo parâmetro de tanto a tanto, a mais qualificadora, a menos privilegiadora. Se no corpo do próprio artigo eu tenho uma hipótese para agravar, ou melhor, majorar ou minorar, ou seja, aumentar ou diminuir, nós estamos falando, então, de causas, no caso do aumento de aumento, no caso de diminuição, causas de diminuição. Mas, quando eu estou fazendo a avaliação dessa essa análise do texto, né? Quando eu estou analisando um crime para fazer o enquadramento dele lá no Código Penal, eu leio todo o teor do artigo e verifico tudo que eu posso ou não enquadrar. E, necessariamente, eu vou buscar lá na parte geral do Código outras situações que ainda possam ser aplicadas àquele caso concreto, conforme as suas características. E, então, eu terei que, na parte geral, eu posso encontrar, por exemplo, tanto as agravantes quanto as atenuantes. Então, são momentos, né, do procedimento trifásico de fixação da pena previsto no artigo 68 do Código Penal, são momentos diferentes. São momentos que vão conduzir o aplicador da pena, o juiz, né, a escolher quantums, a valoração conforme a previsão, né? Então, por isso nós fazemos essa distinção. Chamo mais uma vez a atenção de vocês que muitas vezes o próprio código nos dá essa informação errada. Às vezes é uma causa de diminuição, ele chama de privilegiador e vice-versa, né? Então, fiquemos atentos aí. Voltando a essa questão do parágrafo 4º, se o agente comete esse crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, vamos parar aqui, tá? Eu tenho motivo do crime e estão me dizendo que, o parágrafo 4º está me dizendo que se eu causo a lesão motivada, impelida por um relevante valor, que pode ser social ou moral, eu mereço uma diminuição de pena. Então, vamos analisar aí o que está impelido por esse relevante valor social e moral. O moral, ele tem uma relação com valores que são meus, são do âmbito do meu subjetivismo, mas eu não posso inventar minha moralidade, não. Eu não posso inventar, por exemplo, assim, olha, nos parâmetros da minha moralidade, é realmente muito correto, né, é moral eu causar a lesão nessa pessoa. Não é isso. Nós temos que verificar, no senso comum, é como se nós perguntássemos para a sociedade, o que vocês acham? Vocês acham que o que a motivou é um motivo relevante de um valor moral nosso? Nós reconhecemos isso na maioria de nós? Se esse valor tiver identidade com os valores da sociedade, né, isso que me nutre vai ser um motivo de relevante valor moral. Então, essa moralidade pode ser, por exemplo, ela é vista, exemplificada por praticamente todos que comentam esse parágrafo, né, que nós já vimos ele lá no parágrafo 1º do artigo 121, você já conhecia esse teor de texto legal, ele, então, vai nos informar que este valor moral, vão exemplificar que ele pode ser, por exemplo, quando você ataca e fere e, portanto, causa lesão numa pessoa que estivesse, por exemplo, praticando uma agressão ou até mesmo uma violência sexual contra um filho seu. Então, nós entendemos assim, por isso o exemplo fica fácil. Se você perguntar, principalmente para quem é pai e mãe, se ele acha justo, se ele acha correta a sua reação de, ao pegar alguém fazendo um mal grave com um filho seu, ou mesmo com uma criança que você nem conhece,
se as pessoas acham natural que eu reaja violentamente, podendo, inclusive, causar-lhe uma lesão de proporções maiores e, no caso do artigo 121, parágrafo 1º, até mesmo a morte dessa pessoa. E nós vamos perceber que as pessoas dizem assim, porque quando você pergunta, você fala assim, você viu o crime, menina? Mataram uma criança, estupraram uma criança, torturaram uma criança. A reação das pessoas normalmente é assim, se fosse comer, se eu pego eu mato. Não. Isso já nos revela que há, sim, uma identidade com esse valor. O motivo de relevante valor social, eu acho um pouco mais complicado, principalmente partindo do exemplo que nós temos, que na generalidade os doutrinadores comentam, né? Se você, por exemplo, no caso aqui, causar lesões a um traidor da pátria. O que eu acho difícil é a gente ter o consenso sobre o que seja um traidor da pátria. É isso que eu acho difícil. Mas veja bem, se você encontrar um traidor da pátria, né, gente? Mas não é assim, olha ali o traidor da pátria, vamos eliminá-lo, vamos surrá-lo. Não é assim. O termo impelido está querendo dizer que eu estou ali no meio de uma situação, você está entendendo? Estou ali, o negócio está acontecendo, está mexendo comigo. E talvez, e isso é muito comum, por exemplo, quando você está envolvido ali na multidão, em manifestações, em aquelas situações que vão inflamando as pessoas, né? E, de repente, alguém identifica o tal do traidor da pátria. E alguém parte, isso se não for mais de um alguém, parte, né, para a violência, para o uso de violência com essa pessoa, vindo a causar-lhe, no caso aqui do nosso estudo, a lesão corporal. Mas é muito no campo do exemplo. Mas no campo prático, nós vivenciamos isso com alguns eventos recentes, de certa forma, nos nossos registros históricos, de populares que estavam, quando capturavam um determinado bandido, por exemplo, um bandido frequente, né? Porque tem um bandido frequente, tá? Ele volta sempre, está sempre por ali. Esse bandido frequente, já conhecido, já sabido, ele, então, é capturado por populares e eles decidem o destino desse sujeito. Por exemplo, né, que é caso que já foi noticiado, tiraram a roupa do rapaz, amarraram ele no poste e, enquanto aguardavam as autoridades, aproveitaram e deram uma surra nele. Então, a princípio, você poderia dizer assim, mas a revolta dessa comunidade que seja local justificaria, é um relevante valor social. Todos ali estavam impelidos pelo sentimento péssimo e negativo que esse bandido, eu nem descrevi qual poderia ser o crime dele, vem causando, sempre desestruturando a sensação de segurança, sempre a mesma pessoa. Então, eles resolveram dar um fim nisso. Só que, por outro lado, conforme o ato que é praticado, e esse é o grande risco da conduta que está em análise nesse tipo de causa de diminuição, é que, se não for reconhecida a causa de diminuição, possivelmente nós vamos reconhecer ou, conforme o crime, né, ou uma qualificadora, como acontece lá no homicídio, ou, no caso da lesão corporal, muitas das hipóteses previstas como agravante. Então, o negócio é 880. Você caracteriza o reconhecimento de que o sujeito agiu impelido por relevante valor social e moral, ou você acaba, muitas vezes, tendo um revés da situação. Então, paramos aí para continuar a leitura. Olha aí para o seu código. Nos restou analisar ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Eu tenho que analisar todos esses elementos. Então, primeiro, a violenta emoção. A violenta emoção não é aquele nervosismo, né, que acomete, às vezes, as pessoas, até com certa frequência. Essa violenta emoção, que a emoção já é te tirar de um estado de normalidade. O artigo 28 do Código Penal, lá na parte geral, ele reconhece, ele nos diz que isso não é causa, não. Quando você está fora de si, né, ou seja, nem paixão, nem emoção justificam o crime, não. Mas o que, então, esse parágrafo está nos dizendo é que é possível, sim, compreender que, numa situação em que você normalmente foi pego de surpresa, não se preparou para ela,
A vítima, ela vai ser vítima, tá? Ela vai ser vítima ainda. Nesse momento, ela é uma espécie de algoz seu. Ela te provoca injustamente, e essa provocação, que pode ser de diversas espécies, provoca em você. Gente, é o exato termo do eu saí de mim. Já viu as pessoas falando isso? Ai, gente, eu perdi a cabeça, eu não estava em mim. É essa noção que faz a pessoa, então, caracterizar a violenta emoção. De forma que eu vou perceber que, de certa forma, eu enquadro naquela violenta emoção porque eu não tenho mais controle de mim. Mas, nessas circunstâncias, além de eu verificar se houve a provocação da vítima, além de eu verificar se essa provocação é injusta, além de eu constatar o efeito que isso tem em mim, nas minhas emoções e nas minhas reações, porque às vezes até a pessoa se surpreende com a reação dela, eu ainda tenho que ter caracterizado que foi logo após. Veja que não é nem o imediatamente, é o logo após. É o negócio seguinte, provocou, eu acho até que o logo após, sabe, é para dar tempo de ferver o sangue, né? Esse negócio vai fervendo, vai azedando o humor e a pessoa vai... E ela reage. E ela perde o controle de si. Tem que caracterizar isso para termos essa violenta emoção, né? Sob pena de, por exemplo, dependendo do tempo aí que passar, caracterizar até mesmo vingança, tá? Então, o parágrafo ainda nos diz que o juiz pode reduzir a pena, pode. E aí muitos dizem, se quiser. Pode se quiser? Não, na verdade, embora o legislador diga pode, o entendimento é no sentido de beneficiar esse réu. Então, se eu tive a condição descrita no parágrafo reconhecida, então ela tem que ser aplicada a diminuição, certo? Vamos chamar um quiz? Vamos ver qual é o nosso desafio? A previsão do parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal é caso de atenuante, privilegiadora, diminuição de pena, perdão judicial, é o que falávamos antes, que é uma das propostas dessa aula, que ao passarmos por esses parágrafos que estamos estudando aqui, fazer uma revisão da parte geral quanto à identificação das atenuantes, das agravantes, das causas de aumento ou diminuição, privilegiadoras ou qualificadoras. E eu expliquei para vocês, né, que a atenuante é aquela que está prevista na parte geral, assim como a agravante é aquela que eu aplicarei depois que eu tiver feito uma revisão do enquadramento dentro do corpo ali do tipo penal. As causas de aumento e diminuição são essas frações que aparecem no texto, falando da possibilidade, então, de conforme a fração apresentada pelo legislador, a gente poder aumentar ou diminuir, observadas essas variações a partir de frações. E, no caso, então, privilegiadora e qualificadora são aquelas que inovam dentro do corpo do próprio artigo a pena base em abstrato, que vai ser o mínimo e o máximo, para darmos início à fixação da pena. E, no caso aqui, eles incluíram a opção D, o perdão judicial, que na verdade não tem nada a ver com a origem do assunto central que está sendo discutido no quiz, que está perguntando se a previsão do parágrafo 4º, né, é caso de... Então, as hipóteses ali são as que confundem normalmente as pessoas em relação a se é atenuante, causa de diminuição, se é privilegiadora, e o perdão judicial, ele não trata dessa forma, né? Normalmente ele vai aparecer na lei, né, dizendo aí da possibilidade, por exemplo, do juiz deixar de aplicar uma pena, que não é a hipótese do parágrafo 4º. Então, olha a resposta, vamos ver. A resposta certa, então, vai ser a letra C, uma diminuição de pena. Aí você vai dizer assim, ai, professora, eu sabia, está escrito no meu código. Essa foi fácil mesmo, mas é para você compreender, porque eu já te falei, aí está certinho, mas o código poderia ter escrito errado, como algumas vezes ele coloca.
A gente nem pode dizer que o legislador errou. A gente pode dizer que, a partir do Código Penal do texto original, essas construções, né, de caráter técnico, né, com um rigor maior, foram sendo elaboradas, né? E aí criou aí o contraste entre, às vezes, o que está escrito no Código e aquilo que nós optamos, né, para definição dessas hipóteses de atenuantes, agravantes, causas de aumento, causas de diminuição, qualificadoras e privilegiadoras. Certo? Vamos continuar, então, a leitura do nosso Código. Olha aí para o seu Código Penal. O próximo parágrafo que nós vamos avaliar é o parágrafo 5º. Parágrafo 5º está aqui dito para nós, né? O Código está dizendo que é uma substituição da pena. Diz, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, e aí ele coloca aqui uma multa de R$200 mil a 2 contos de réis, e aí você fala assim, essa aí eu pago. Paga não, porque se a gente fosse converter, o valor dá bem altinho, mas obviamente não usamos isso como base. Hoje nós usamos o parâmetro de multa, né, como ela é aplicada enquanto pena, ou seja, nós buscamos variações de valores com base em salário mínimo, medimos essa possibilidade aí de variação dos valores com dias e então chegaremos a um valor que ainda terá que ser pensado pelo juiz, tá? Então, o que acontece aqui? Quando o parágrafo 5º diz que essa pena pode ser diminuída, ele faz a advertência de que essa lesão, ela tem que ser, olha ali, ó, não sendo graves as lesões. O que eu disse para vocês na outra aula? Lesão grave para o Código é aquela que está no parágrafo 1º e 2º. Então, ele está sendo claro conosco. Ah, professora, ele falou grave, mas é gravíssima. Eu já te falei. A gravíssima foi uma distinção criada pela doutrina. Se o Código falou grave, é 1º e 2º, parágrafo 1º e 2º, tá? Então, não sendo graves as lesões, portanto, restou o quê? A leve, né? Então, no caso de lesões leves, quando é que ele poderá, então, ainda por cima fazer essa substituição? Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, que acabamos de analisar, né? Impelido por um motivo de relevante valor social ou moral, ou logo em seguida a injusta provocação da vítima, tomado de violenta emoção, e se as lesões são recíprocas. Lesões leves e recíprocas, né? A pena pode ser substituída. Toma lá da cá, mas ninguém sai gravemente ferido. Então, essa substituição aí é a possibilidade que esse juiz tem de, analisando cada caso concreto, né, ele, veja bem, na hipótese do inciso 1, ele já trouxe uma causa de diminuição. Porque se eu estou reconhecendo essa causa para fins do parágrafo 5º, é porque essa causa foi reconhecida para fins do parágrafo 4º. Ela já foi diminuída e agora ainda posso substituir essa pena. Então, essa atenção, né, esse detalhe trazido pelo parágrafo 5º, ele vai ocorrer aqui para a gente, que hoje, na situação em que nós estamos de adiantamento aí do Código Penal, depois que nós tivemos a alteração do artigo 44, que já nos traz outras hipóteses de substituição, né, a gente vê que isso está mais do que firmado. Por quê? Né, porque vai substituir conforme a situação de um jeito ou de outro. Né? Então, essa possibilidade aí de substituição, a partir do momento que a gente está lidando com crimes de menor potencial ofensivo e, além de ser de menor potencial ofensivo, eles estão sendo reconhecidos por situações que chamam a atenção da desnecessidade de colocar esse sujeito para cumprir uma pena, além que não seja de multa, certo? Então, nós vamos agora verificar o nosso terceiro quiz, porque já estamos aqui caminhando para a finalização dessa aula, porque esse conteúdo nosso, né, ele visa fechar aí esse conjunto de parágrafos que nos desafiam na identificação, né, dessas causas de aumento, de diminuição, qualificadoras e demais. Vamos ver.
A substituição de pena na lesão corporal é possível, exceto nas lesões dolosas, sejam graves ou leves, nas lesões dolosas leves, nas lesões ocasionadas quando o agente está sob violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, ou nas lesões resultantes da ação do agente impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Essa é fácil, se você prestou atenção no que a gente conversou. Enquanto eu estou falando aqui, se você não prestou muita atenção e você passar o olho aí, ó, no seu parágrafo 5º, você vai logo reconhecer, né, a resposta. Porque eu vinha dizendo para vocês, observem que o legislador falou de lesões não sendo elas graves, assim devendo ser lida como o parágrafo 1º e o 2º, para a doutrina grave e gravíssima. Portanto, está querendo dizer que só acontecerá nas lesões leves. E nós sequer chegamos, né, no próximo parágrafo, objeto da próxima aula, que é a lesão corporal culposa, de forma que há um pressuposto aí, né, de técnica de leitura do artigo que o parágrafo, ele diz respeito normalmente ao que está dito para cima. Então, se é o que está dito para cima, essa lesão corporal, além de ser uma lesão leve, ela será... Quer ver a resposta? Eu acho que você já sabe. Exatamente. Essa é a resposta porque ela é a resposta errada, porque o enunciado está pedindo que a gente fale qual é a situação, ou seja, quais são as situações, exceto a dolosa, em que foi incluída ali a lesão grave. É só a leve, a grave não. Sendo que as outras hipóteses que aparecem para a gente, nas outras opções, vão contemplar o parágrafo 4º, que é a hipótese do inciso 1 do parágrafo 5º. Oi? Ai, gente, se você está lendo, você está entendendo, né? É só uma questão mesmo de você entender que o artigo 5º, no seu inciso 1, está se referindo ao parágrafo 4º, certo? E, por sua vez, então, o inciso 2 está falando das lesões recíprocas. Essas são as causas de substituição da pena. Então, para a próxima aula, eu convido todos vocês, incluindo esses profissionais e até mesmo os condutores de veículos, então veja que é a maioria da nossa população, né? Para poder assistir essa aula, porque o que nós vamos examinar lá vai advertir você, vai abrir os seus olhos para o que você faz todos os dias e às vezes não presta atenção. Eu te espero na próxima aula, a aula 4 do Saber Direito, Direito Penal, Lesões Corporais. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.